Muito bem, estamos começando a nossa segunda aula agora sobre interpretação bíblica. Na primeira aula nós vimos muitos aspectos da hermenêutica geral, ou seja, qualquer livro que você lê na Bíblia, certamente você vai precisar aplicar esses princípios. Agora nós vamos para a hermenêutica especial. E a ideia da hermenêutica especial é nós vemos os gêneros onde se encontram cada um dos livros da Bíblia e principalmente como nós devemos interpretá-los. Entenda que na palavra de Deus existem pelo menos 20 gêneros literários diferentes. E agora você imagina como cada um deles deva ser interpretado de uma maneira distinta. Alguns livros, eles compõem até mais de um gênero. Então existe dentro de uma poesia, numa narrativa, dentro de um outro aspecto, em que quando você compreende cada uma dessas ideias, o texto enriquece o seu significado para você e para mim. Hoje, então, nós vamos ver dois desses gêneros de uma maneira bem clara: narrativa e a lei. A gente vai entender que ao longo da palavra de Deus, vários desses livros, eles vão nos contando histórias e principalmente têm perspectivas profundas. E é isso que eu quero ver agora com você. Para nós começarmos falando então sobre narrativa e lei, eu quero te contar uma história que talvez você não conheça por completo, mas certamente você já ouviu falar. Se você vê esse símbolo, você certamente sabe, obviamente, do que nós estamos falando. Superman, um herói da DC que a gente conhece muito bem de filmes, de séries, de quadrinhos e de tantas coisas. A verdade é que esse super-herói, ele foi criado lá pela década de 30, 40, ou seja, num período entre guerras, e ele foi criado por dois judeus, Jerry Siegel e Joe Shuster. Eles criaram porque eles moravam pelo menos um deles morava numa vizinhança onde eles, sendo judeus, sabiam que não eram tão bem quistos durante a vizinhança ou no meio da vizinhança nos Estados Unidos. Assim, eles criaram então esse herói com algumas características, em primeiro lugar, referências bíblicas. Quer ver alguns exemplos? Primeiro, da mesma forma que Moisés foi colocado num cesto e foi enviado então para ser salvo pela filha do faraó, o próprio super-homem ele é enviado lá da sua cidade natal, do seu planeta natal, para a Terra então através de como se fosse um cesto, uma nave. Ele sai então de Krypton assim. O super-homem ele tem uma força sobre-humana. Consegue pensar algum personagem bíblico? Sansão. Esse super-homem também voa por toda a cidade, protegendo a todos e através do seu cuidado por cada cidadão. Consegue pegar uma outra analogia bíblica? Os anjos. O seu próprio nome na cidade ou no planeta Krypton, ele é Kal-El, que é um nome em hebraico, que quer dizer a voz de Deus. Ou seja, sendo judeus, os autores desse super-herói fizeram várias referências que eles já conheciam das narrativas bíblicas. Agora, por outro lado, tem referências modernas para aquela época, pelo menos, que eles viviam. Em primeiro lugar, o Superman ele tem uma identidade secreta, ou seja, quando você sabe quem ele está de uma forma em um momento como o super-homem, com a sua roupa, com o seu traje, em outro momento ele está como Clark Kent, um jornalista escondido, muito discreto. Da mesma forma que os judeus, nessa época, precisavam ter nomes americanos para não sofrer o preconceito e conseguir empregos. Eles também vão mostrando, então, vários aspectos através dessas referências modernas, como eles sofriam no ambiente americano ou naquele período entre guerras. Assim, a verdade é que quando nós olhamos a história do Superman, nós podemos ver através de uma história fictícia um pouco de quem são os judeus ou de onde eles vieram. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos conta a verdadeira história dos judeus, do povo de Deus, desde o seu início até chegar a nós, a palavra de Deus, aos gentios, o evangelho, e nós podemos então vivê-lo a cada dia. Por isso, pensando nessas histórias do começar do povo de Deus, é onde nós entramos no primeiro gênero que a gente vai conversar hoje, que são as narrativas, a narrativa hebraica, ou a narrativa da palavra de Deus. O que é o aspecto principal de uma narrativa que você e eu precisamos entender? Ela é uma história verídica contada com um propósito. Ou seja, todas as histórias descritas na Bíblia, se não forem diretamente ilustradas ou mostrando que são apenas alegorias ou ficções, todas são verdadeiras, piamente claras de que aconteceram de fato. E assim, nós entendemos que cada uma delas tem um propósito por trás.
40% do Antigo Testamento é composto por narrativas, e praticamente 60% do Novo Testamento também contém esse gênero. Assim, o que eu quero te levar a entender é que se nós não compreendermos como nós lemos e interpretarmos as narrativas, muito do que a gente lê na palavra de Deus não vai estar, pelo menos, coerente com o que Deus gostaria de nos mostrar. Por isso, qual o propósito, então, desse gênero de narrativas? Olha comigo, Josué capítulo 4, a partir do verso 21 e 24. Fica tranquilo que eu quero contar para você o contexto dessa passagem. Deus havia, através de Josué, ou pelo menos através de Moisés, primeiramente, libertado o seu povo e por tanto tempo, os 40 anos ali no deserto, foi os trazendo então para mais próximo da terra prometida. Moisés morre e então Josué assume a coordenação daquele povo. E com isso, a primeira coisa que ele deveria fazer é conquistar a terra prometida que estava habitada por outros povos. O primeiro desses povos é Jericó. E eles precisam entrar nessa cidade, mas a preocupação do povo fazia com que eles não confiassem também em Josué. Então, Deus traz uma coisa bem clara para que o povo confiasse. Josué, através de você, nós vamos, como povo inteiro, caminhar por meio do rio Jordão. Da mesma forma que Moisés um dia abriu o mar e permitiu que o povo passasse, agora é você quem está sendo a pessoa enviada, que vai ser o meu porta-voz, e vocês vão caminhar a seco o rio Jordão. E é isso o que de fato acontece. Todos eles caminham e ultrapassam o rio Jordão, indo então em direção a Jericó, e o que Deus pede é que uma pessoa de cada tribo, ou 12 jovens, fossem escolhidos para representar as 12 tribos, e cada um no meio do Jordão pegasse uma pedra, colocasse nos seus ombros e atravessasse para o outro lado. Com a seguinte questão, e olha o que diz no verso 21 de Josué 4. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o que acontece depois deles ultrapassarem é que Josué ele faz um monumento com essas 12 pedras, para que todas as próximas gerações que passassem por ali lembrassem o Deus que abriu o rio Jordão. A história, talvez, as narrativas bíblicas têm dois propósitos. Em primeiro lugar, a história serve para nós não repetirmos os erros do passado. E é por isso que tantas narrativas como Juízes estão descritas para nós não vivermos da mesma maneira. Em segundo lugar, e talvez o principal, para nós vivemos da forma que Deus nos chamou a viver, para entendermos o que é o certo e que quem está cuidando por trás de tudo, a mão do Senhor. Nesse sentido, é que essas histórias estavam sendo contadas e dessa forma que nós precisamos avaliar e também interpretar as narrativas. Muito bem, como então esse gênero se apresenta? Em primeiro lugar, algumas características bem específicas. Primeira delas, toda narrativa ela é seletiva. Quer ver um exemplo bem simples disso? Êxodo 2, a história de Moisés. Nós começamos a ver então que ele é levado num cestinho, ele é preservado, e então do versículo 10 para o versículo 11, a gente vê praticamente 40 anos de diferença, ou uma grande quantidade de diferença de idade, porque ele, num momento ele era uma criança, então aonde ele chega para ser cuidado pela filha do faraó, e no outro momento ele é um adulto formado. Por quê? Porque não importava para a história que Moisés mesmo estava contando ali em Êxodo, não importava para a sua biografia, talvez aquele período dos 40 anos. Mas a gente vê os últimos 40 anos da sua vida sendo descritos de forma muito completa, porque era ali onde ele queria se ater na sua história. Segunda característica, toda narrativa ela é ilustrativa. Quer ver um exemplo disso? Juízes capítulo 3, dos versículos 12 ao 30, aonde se levanta um dos juízes que particularmente é o meu favorito, porque ele é canhoto, como eu também sou, e ele se chama Eude. Eude, ele é levantado então para derrotar um rei, e cada descrição dessa história ela é muito ilustrativa, porque diz o tamanho do punhal que ele tinha, na coxa que ele colocou,
como ele fez então para capturar esse rei, para poder matá-lo, para poder ganhar a batalha. Então tudo é muito bem descrito. Por quê? Porque isso enriquece a percepção do que estava acontecendo naquele momento. Assim são as narrativas. Por fim, toda narrativa ela pode ser escrita de diversos tipos ou de diversas formas diferentes. Por exemplo, existem narrativas na palavra de Deus heróicas. Olha a história de Esther. Uma mulher sendo chamada como rainha no lugar de Vasti e ela preservando o seu povo judeu. É uma história incrível de libertação do povo, onde Deus usou uma pessoa para todo esse processo. Outro exemplo, uma tragédia. Olha a história em Juízes de Sansão. O homem que tinha todas as habilidades do mundo, mas usou tudo para si e contrário a Deus. E no final da sua vida só buscou uma redenção, buscou se redimir de fato. Certamente nós podemos ver vários aspectos de tragédia nessa história. Terceiro tipo, uma sátira. Olha a história de Jonas e é o que nós vamos contar essa história de várias formas para você entender o gênero de narrativa. Mas Jonas era um profeta, ou seja, era um porta-voz de Deus para os homens. E a primeira coisa que ele faz é não querer ser o porta-voz de Deus para os homens e fugir. Então, de fato, a gente vê uma pitada de humor na história sendo relatada pelo próprio profeta. Por fim, um último desses tipos talvez seja o romance, onde nós vemos um exemplo muito claro na palavra de Deus do livro de Ruth. Ruth com Boaz, ou seja, esse carinho e amor que um demonstra um por outro, essa mulher que tinha perdido seu marido e agora encontra realmente alguém que cuida dela de maneira tão completa. Nós percebemos isso nesse gênero e certamente nós podemos ver vários tipos de narrativas, todas que enriquecem o propósito principal de cada autor. Toda narrativa também, ela apresenta algo muito simples, que são elementos marcantes. Eu quero te dar um exemplo agora, então, olhando a história de Jonas. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ele depois nos profetas ou nos livros proféticos, mas nós vemos aqui uma narrativa sendo descrita. Como eu falei, existem vários livros que têm mais de um gênero. No livro de Jonas, vemos então uma história sendo contada pelo próprio Jonas. Assim, toda história, em primeiro lugar, tem um narrador. No caso desta, é o próprio Jonas que vai contando a sua história. Em segundo lugar, toda história tem um cenário específico, ou seja, o ambiente onde esse conto se desenrola. Nesse caso, nós vemos aqui algo muito claro. Nós vemos um chamado de um homem para falar de Deus para uma nação ou para uma cidade e ele não quer fazer aquilo. Então nós vemos como cenário ali de Tarsis, aonde ele vai fugir, e nós vemos também o cenário de Nínive, aonde ele precisaria ir. Agora, entende um pouquinho, quando a gente compreende um pouco mais o cenário, como isso enriquece a nossa percepção? Sabe o que acontece quando Deus pede para que Jonas vá até Nínive? Jonas pensa nos ninivitas. A verdade é que tem vários relatos históricos de que esse povo, ou seja, a capital do Império Assírio na época, eles eram muito maus. Eles praticamente esfolavam e tiravam também a pele dos seus inimigos e penduravam então ao redor da cidade. Eles faziam pirâmides com a cabeça das pessoas que eles derrotavam nas guerras. Então imagina o povo muito tranquilo que ele estava enfrentando. Agora nós entendemos muito mais porque Jonas estava apavorado de ir para aquele povo, porque certamente ele imaginava que seria a sua cabeça a estar também numa daquelas pirâmides. Assim, isso tudo enriquece a nossa percepção da história. Terceira categoria, os personagens. Quem são as pessoas das quais estão participando daquela história? Nós, como numa peça de teatro, nós vemos às vezes protagonistas, vemos os antagonistas e vemos aqueles ambivalentes. Ou seja, vemos aquele personagem principal, o herói, vemos talvez o vilão, aquele que está atrapalhando a trama, e vemos às vezes pessoas que podem ter uma categoria ou outra. Como na história de Sansão, a gente muitas vezes não sabe se ele está sendo vilão ou ele está sendo herói, porque ele foi chamado para cuidar do povo, mas ele estava atrapalhando através disso. Na história de Jonas também. Muitas vezes parece que ele é o profeta que deveria fazer e quando ele obedece, logo depois ele fica frustrado. Então nós vemos essa ambivalência também na história dele. Quarta característica, o enredo. Toda história ela é dividida em cenas, entre um início, um meio e um fim. E nessa história de Jonas, a gente consegue contá-la de uma maneira bem rápida e simples. Jonas recebe uma ordem de Deus, Jonas então foge dessa ordem. Ele é jogado ao mar, engolido por um peixe e ele tem um recomeço diante de Deus,
vai para Nínive, então ele tem obediência, e depois de obedecer a Deus e pregar aquela cidade, eles se arrependerem, ele tem uma grande decepção. E termina então a história com um conflito com o próprio Deus. Percebe como a gente consegue contar rápido? Porque histórias são memoráveis, e é por isso que Deus escolheu para contar a história do seu povo e a história de todos nós através de narrativas. Por fim, diálogos. Toda narrativa tem diálogos. Elas representam o desenvolvimento da história. Nós vemos nessa história de Jonas, primeiro Jonas conversando com Deus, depois Jonas conversando com os homens no barco, é jogado ali na barriga do peixe, conversa com Deus de novo, ele vai até os ninivitas, apresenta sobre a salvação em Deus e, por fim, ele tem um outro diálogo com Deus. Os diálogos mostram aonde esse personagem está caminhando e, principalmente, o que ele está pensando sobre cada uma dessas situações. Assim, esses elementos nos ajudam a entender a narrativa como um todo. Por fim, como é que nós fazemos a sua interpretação? Quando você começa a ler um desses gêneros na palavra de Deus, uma história, como você deve interpretá-la? Em primeiro lugar, leia o relato completo, ou pelo menos entenda o relato completo. Por que essa história foi contada? Quando nós vemos em Gênesis, nós vemos várias histórias contadas, e principalmente com o propósito, como nós já falamos, de Moisés contar para o povo que estava no deserto sobre quem era o Deus verdadeiro. Então, através da sua história, ele vai mostrando vários relatos específicos dentro disso. E é por isso que nós temos tanto tempo para falar sobre Abraão, pai da fé, e principalmente tantos capítulos para falar da história de José, porque de alguma forma Moisés queria falar para o povo como vocês chegaram no Egito, mesmo não sendo egípcios. Entende a percepção do relato completo? Segunda parte, o livro. Qual a relevância, talvez, daquela história para o livro como um todo? Cada livro da Bíblia, em geral, tem um propósito do seu autor. Então, como nós lemos muitas vezes, por exemplo, Crônicas ou Samuel, ele vai mostrando todo o período monárquico, ou seja, do profético até o monárquico da palavra de Deus, para nós entendermos de onde viemos e para onde estávamos caminhando nesse sentido. Ele vai contando vários relatos de cada um dos reis, cada uma das divisões, para que o povo pudesse entender o que estava acontecendo no decorrer, então, dessa monarquia. Terceira característica que é importante para a interpretação, o propósito do autor. Qual a motivação do autor por trás daquela história? Por exemplo, no caso do próprio Jonas, evitar que os outros cometessem o mesmo erro. Se nós entendemos que Jonas foi quem escreveu aquele livro curto, e aonde ele, através dos 4 capítulos, vai mostrando a sua história, como se fosse uma sátira dele mesmo, certamente ele não gostaria que outras pessoas repetissem o seu mesmo erro. Qual talvez que é o cenário histórico dentro disso? As etnias, sobre qual aliança talvez que aqueles personagens estão vivendo, tudo isso enriquece muito a nossa interpretação. No exemplo de Jonas, deixa eu dar mais uma ideia para você. Nínive, para os assírios, significava algo muito simples, cidade dos peixes. A mitologia que eles tinham era que, em algum momento, todas as artes e toda a cultura da cidade foi trazida por um Deus meio homem, meio peixe. E assim ele foi elevado, então, àquela cidade, a cultura então se estabeleceu. Assim, Jonas provavelmente sabia dessa história. Quando ele é jogado no mar e ele é engolido por um peixe, Deus não precisava falar nada para ele. Ele sabia exatamente o que Deus estava dizendo. Agora eu vou para a cidade dos peixes. É onde Deus está me mandando. Percebe como isso enriquece toda a história quando nós entendemos um pouco mais do contexto? Por fim, qual princípio eterno nós podemos tirar daquela narrativa? Muitas vezes nós não podemos simplesmente ler o texto e dizer que, como nós vimos na primeira aula, que aquela história é completamente para nós. Então, se o que foi reivindicado por Josué ou para Josué, isso pode ser aplicado para a nossa vida. Com certeza nós não podemos. Mas o que nós podemos fazer é entender o princípio por trás do que Deus queria falar não só para aquele povo, mas para nós hoje também. Isso tudo se desenvolve através da nossa interpretação. Assim, alguns cuidados importantíssimos quando você for ler o gênero de narrativa para você não fazer isso. Em primeiro lugar, não alegorize, ou seja, não estabeleça um simbolismo oculto por trás de alguma dessas histórias para tentar enriquecer a passagem.
É como se na história de Jonas a gente falasse que o peixe, na verdade, ele era o próprio Jesus. E o barco era a igreja. E era ali onde eles estavam perdidos. E Nínive era onde o mundo você ia encontrar. E você vai ver muitas dessas alegorias e interpretações ao longo da internet e vários outros lugares. Cuidado. Porque se Deus colocou de forma muito clara as narrativas, é porque ele queria contar aquelas histórias de maneira clara. E quando Deus permitiu uma alegoria, ou seja, quando nós vemos, por exemplo, depois nos profetas e o livro de Daniel, nós vemos várias alegorias com sonhos que Daniel vai estar tendo, isso é muito evidente que nós devemos e precisamos entender o sentido oculto por trás daquele texto. O texto nos ajuda a compreender o próprio texto. A Bíblia, ela explica a própria palavra de Deus. Por isso, precisamos conhecê-la como um todo. Segundo cuidado importante, não estabelecer doutrinas por conta apenas de uma narrativa ou de uma parte narrativa. Por exemplo, na história de Jonas, nós dizemos então que todos os povos perversos serão salvos completamente. Por quê? Porque os ninivitas foram salvos por Deus. Se Deus foi compassivo com eles, então ele será compassivo com todos os povos e vai ter a mesma forma de agir em todas as vezes. Será? Porque daí quando a gente vai ver na palavra de Deus mesmo, nós vemos Sodoma e Gomorra, aonde ela foi destruída. E aonde o povo já estava tão distante de Deus que não havia mais volta. A própria cidade de Nínive, em outros momentos, como falado pelo próprio profeta Naum, ela também seria destruída. Ou seja, cuidado a estabelecer doutrinas por conta apenas das narrativas. A Bíblia vai sendo completa e vai formando as doutrinas através de vários aspectos. Por fim, cuidado ao personalizar a história caçando aplicações. Um exemplo bem simples que há pouco tempo eu escutei. A Arca de Noé não tinha um leme, porque ela era guiada pelo próprio Deus. Assim, a sua vida e a minha vida não precisam de um leme, porque nós somos guiados pelo próprio Deus. Tudo bem, talvez tenha algumas verdades dentro dessa aplicação, não é um grande problema nós entendermos o que a pessoa está dizendo, mas não é o que a história da Arca de Noé está dizendo. Primeiro, porque não havia um leme, provavelmente, não havia um controle na Arca de Noé, porque ela foi feita para boiar e não para chegar em algum lugar. E é por isso que Deus não fez essa instrução. Se fosse para chegar em algum lugar, se fosse de fato um barco, Deus teria feito a instrução. Então, cuidado para a gente não criar interpretações bonitas só para tentar enriquecer o texto em algo que Deus não tinha o propósito de nos contar. Muito bem. Terminamos assim o gênero de narrativas e vamos agora para o nosso segundo e último gênero, que é a lei mosaica. A lei, ela talvez como um resumo, ela é a constituição da nação de Israel. E quando você e eu entendemos a Constituição, ela é então o formato de todas as leis e todas as regras que pairam sobre uma nação ou povo específico. Assim, nós vemos na palavra de Deus, principalmente nos livros ali de Êxodo até Deuteronômio, ali no Pentateuco, nós vemos 613 mandamentos, dos quais Deus instruiu o seu povo para como eles deveriam ser obedientes e como distinguir de fato o que eles precisavam fazer. Toda essa lei, me parece que talvez ela tenha pelo menos 3 propósitos, e é isso que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, definir o que é o certo e o errado. Se nós não temos leis, se nós não temos uma regra, nós não temos uma linha que defina isso é o certo e isso é errado. Mas quando nós temos isso, isso nos facilita. Porque quando eu entendo que eu preciso honrar o meu pai e minha mãe para fazer o certo, quando eu desonrar eles, eu estou fazendo errado. O que a lei faz é ser uma tutora para apresentar essa linha divisória do que é verdadeiro e o que não é. Segundo aspecto, talvez, da lei, ou segundo propósito, estabelecer consequências. Toda vez que eu fizer isso, haverão consequências nesse sentido. Então, como nós vemos nos 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe para que a tua vida seja longa sobre a terra, ou seja, existe uma implicação por trás disso. Agora, existem várias outras leis que nós vamos vendo no Pentateuco que existem consequências severas. Então, talvez até ali, o povo hebreu matava uma pessoa, acontecia tal circunstância e tudo bem, cada um lida com a sua vida como quiser. Agora, Deus estava mostrando que todo pecado, todo erro tem consequências e todos os sacrifícios e cerimônias que precisavam ser feitos. Eles mostravam exatamente isso. Todo pecado tem um preço e tem um custo, e o custo é o sangue.
algo que um dia seria mostrado pelo sacrifício perfeito em Jesus, mas ali era mostrado através de tantos e tantos sacrifícios diferentes. Por fim, o propósito da lei é apontar para um Salvador e para a necessidade de um Salvador. Porque quando você entende o que é o certo e errado, e você não consegue plenamente cumprir o certo, quando você está refém, então, das consequências de toda a parte errada que você está fazendo na sua vida, você só chega à conclusão que você precisa de alguém que te traga para o lado certo e que não é você sozinho. Assim, toda a lei aponta para frente, para um Salvador que precisaria vir, para o Cordeiro Santo, perfeito e imaculado, que um dia pagaria o preço de sangue de todos esses erros. Percebe como isso enriquece a nossa leitura? Assim, toda a lei, ou talvez a lei, ela pode se dividir em duas formas diferentes. Em primeiro lugar, os tipos de lei casual, ou seja, aquela ideia do se você fizer isso, então acontecerá isso. Um exemplo, Levítico 2:4, uma lei cerimonial. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Muito bem. O que Deus está mostrando aqui, através de Moisés, para o povo? Toda oferta que ele precisava ser apresentada a Deus precisava ser do melhor, das primícias, realmente mostrando o preço e o custo desses sacrifícios, como era o melhor possível. Assim, nós temos uma ideia de casualidade, ou uma lei casual, mostrando o se, então. Segundo tipo de lei, a lei absoluta. E aqui nós vemos ordens e proibições. Ou seja, quando nós lemos, por exemplo, os 10 mandamentos, o primeiro deles é: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Nós temos muito clara a proibição. Por quê? Porque qualquer pessoa que buscasse outros deuses já estaria claramente desobedecendo a Deus, já teria consequências e já mostraria, apontaria como ele não está conseguindo fazer o certo mesmo conhecendo. Então, esses tipos de leis são descritas ao longo dessas 613 leis no Antigo Testamento e principalmente no Pentateuco. Assim, a grande pergunta que fica com relação a esse gênero da lei é: qual a sua validade para os dias de hoje? E eu quero terminar essa aula compartilhando isso com você, porque talvez seja uma pergunta sua hoje e nós corremos em dois riscos. A primeira, tudo que está escrito ali nós levarmos para o literal e nós teremos problemas com as leis sacrificiais e as leis cerimoniais. O outro problema é nós riscarmos tudo que está escrito ali no Pentateuco e dizermos que nós só vamos ler o Novo Testamento. Como nós lemos na primeira aula, é o mesmo Deus que está se apresentando no Antigo e no Novo Testamento numa progressão. Então, duas ideias talvez dentro, ou duas visões talvez dentro do aspecto da lei, como nós podemos validá-la ou usá-la hoje. A primeira é a visão chamada tríade. E a ideia da visão tríade é que talvez a lei se dividisse em três categorias bem simples. Primeiro, a lei cerimonial, ou seja, sacrifícios e rituais religiosos. Por exemplo, Levítico 1:2. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja de gado ou de rebanhos de ovelhas. Ok. O que nós vemos através da lei cerimonial? Em Cristo, nós estamos vivendo uma nova aliança. É isso que nós vemos na ceia. Esse é o sangue da nova aliança que nós temos em Cristo. Ele pagou de uma vez por todas o preço desses sacrifícios. Agora, nós não precisamos mais sacrificar animais para pagar o preço dos nossos pecados. Cristo foi o Cordeiro Santo e é isso que nós vemos em Hebreus. Muito bem. Ou seja, uma dessas categorias, as leis cerimoniais, nós riscamos e hoje, por conta de Cristo, não obedecemos mais. Segunda categoria, a lei civil ou judicial. Essa lei civil, elas são os regulamentos civis de Israel, ou seja, como a sociedade deveria se portar. Um exemplo, Êxodo 22:1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Muito bem. É algo aplicável para nós hoje? Olha, dificilmente a gente poderia dizer que isso é aplicável por completo. Talvez o princípio sim, mas a ideia não. Primeiramente, nós não vivemos numa cultura agrícola. Mesmo numa cultura agrícola, hoje nós temos uma Constituição brasileira por trás disso e principalmente leis que regem sobre um assalto, sobre um roubo ou sobre uma dívida. Então,
essa parte da lei civil servia principalmente para Israel naquele momento que eles estavam vivendo. Porém, nós temos talvez uma terceira categoria que se chama lei moral. E todas essas refletem a natureza de Deus, sendo a única, segundo essa visão tríade, que ainda deveria ser aplicada hoje. Ou seja, tudo que vai de encontro com o caráter de Deus, como os 10 mandamentos, como vários aspectos, mostrando o que de fato são princípios do meu relacionamento com Ele ou com o próximo, isso deveria ser aplicado. Agora, qual que é o problema talvez que eu vejo dentro dessa visão tríade? Muito simples. A Bíblia, em primeiro lugar, ela não fala dessas divisões. Então, por mais que nós tentemos fazer essas divisões, a Bíblia não está falando sobre isso em nenhum momento, dizendo que existem 3 categorias. E isso foi uma percepção moderna. Segundo problema disso, é difícil nós determinarmos a categoria de cada uma das leis. E eu quero te dar apenas um exemplo. Levítico 20, verso 9. Se alguém amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, poxa, muito bem, faz parte dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, isso é um princípio, devemos viver hoje. Ok, a continuação terá que ser executado. Temos um problema. Por ter amaldiçoado o seu pai ou sua mãe, merece a morte. Ok, como é que nós dividimos então esse versículo? Tem aspectos da lei moral, ok, eu concordo, de honrar o pai e mãe, mas tem aspectos profundos de uma morte ou de outras categorias que se enquadravam naquele momento, nós não podemos trazer para os dias de hoje, nem pela lei brasileira. Assim, talvez o meu dilema com a visão tríade por si só é como nós categorizarmos cada uma dessas leis. A segunda visão é a visão unificada, ou seja, é quando eu digo que as leis não são compostas por partes diferentes, mas apenas uma. Dentro disso, ela foi escrita para o povo de Israel e estava debaixo das alianças de Abraão e também de Moisés, e não foi então mais continuada, principalmente para os gentios, mas através de Cristo ela foi abolida. Por exemplo, um exemplo disso é que nós vemos em Atos 15, quando Paulo está na igreja de Antioquia e ele está compartilhando sobre a salvação em Cristo e muitos gentios são convertidos e existe então um concílio ali para que os próprios judeus convertidos ou cristãos validassem se os gentios que se convertiam precisavam ou não precisavam seguir todas as leis. E a conclusão que eles chegam é a seguinte, Atos 15, 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. E aí eles vão mostrar alguns padrões que seriam bons os gentios viverem, mas não a lei inteira, ou seja, eles não se circuncidariam, eles não fariam vários rituais que o povo ou os judeus eram acostumados. Assim, o que nós vemos de fato sim, de várias formas, essa lei foi abolida. E os gentios e o povo, então, do Novo Testamento não estava mais vivendo tudo isso. Agora, qual que é o problema, talvez, dessa visão unificada? Em primeiro lugar, Jesus retifica várias porções da lei ao longo dos evangelhos. Ele fala sobre a lei. E ele fala como ele não vem para revogar a lei, e a gente vai ver um aspecto sobre isso logo mais. Assim, a pergunta que fica para você e para mim como então nós interpretamos a lei? Nós usamos isso ou não usamos? Nós lemos ela, aplicamos para a nossa vida ou não? Deixa eu tentar te sugerir, talvez, algo que tem me ajudado a pensar um pouquinho nesse assunto para a gente terminar essa aula. Como nós interpretamos a lei mosaica? Em primeiro lugar, e talvez em único, avalie ou analise a sua continuidade. Olhando para a progressão, então, que Deus está mostrando desde o início até o Novo Testamento, o que Ele está tentando apresentar através de cada uma dessas leis. Assim, interprete em primeiro lugar, quando você lê a lei mosaica, qual aliança ou que faz parte, então, essa lei. Puxa, essa lei está dentro da aliança mosaica, dentro da aliança de Abraão ali, então é para o povo judeu, está dentro dessa dispensação, dentro dessa organização? Ok. Você entender um pouquinho do contexto por trás disso através dos princípios. Por exemplo, quando nós vemos vários princípios, principalmente do que Deus está mostrando, isso enriquece muito o texto. Quer ver um exemplo muito claro do que Jesus mesmo diz? Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. O momento que Jesus fala isso é no Sermão do Monte. E quando ele fala sobre isso, ele vai levantar a barra de todas as leis que as pessoas acreditavam até ali. Então, se na lei dizia sobre
não adulterar, o que Jesus está dizendo ali é: eu quero ir pelo princípio e não simplesmente pela regra. Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, no seu coração você está adulterando. Ou seja, Jesus estava ampliando a percepção através não apenas de leis, mas dos princípios. Ou seja, eu quero que você entenda o que existe por trás de tudo isso. Depois disso, então, o que Jesus faz, e o que eu entendo através dessa continuidade, é que toda lei ela se baseia em algo muito simples: o relacionamento. É assim que nós vemos em Mateus 22, de 36 a 40. Quando Jesus é questionado sobre o maior dos mandamentos, então. E Jesus fala de uma forma dupla: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, a lei em vigor e a lei principal que deveria vigorar para sempre é a lei do amor. Ou seja, entenda que as leis, elas têm um propósito, principalmente para nós entendermos da onde cada uma dessas categorias surgiu, cada uma, aonde o povo foi surgindo, então, foi trazendo a sua percepção de obediência a Deus. Como nós falamos, a lei é tutora e nos importa saber o que é o certo e o errado. Muito bem, agora entenda que a lei está debaixo de um princípio. E esses princípios norteadores nos mostram o porquê cada uma dessas leis existem. Principalmente para formar um relacionamento, para formar um comportamento mais parecido com Jesus. Por fim, todos esses princípios nos trazem, de fato, para um relacionamento. Quando nós entendemos que toda lei se baseia primeiramente, o meu relacionamento para com Deus e o meu relacionamento com o próximo, eu vou ler as 613 leis de maneira diferente. Os 10 mandamentos, eu vou entender que praticamente metade deles falam do meu relacionamento com Deus e outra metade o meu relacionamento com o próximo. E quando eu vou lendo sobre tudo isso, eu vou entender sim que existem leis que foram cumpridas em Cristo, mas que o princípio por trás delas pode ser entendido por mim e pode ser trazido talvez princípios eternos. Um exemplo bem simples para nós terminarmos. Em Levítico, do capítulo 1 até vários capítulos posteriores, são falados sobre as leis cerimoniais. Sobre os bois, sobre as ovelhas, sobre os cereais, sobre o pecado, sobre várias coisas que as pessoas deveriam sacrificar para pagar o preço dos seus pecados. Nós entendemos que isso não é mais uma prática nossa. Mas se nós entendemos e podemos ler esse texto entendendo que Deus espera que nós façamos o melhor, como nós lemos, tudo o que Deus exigia era as primícias do gado, eram as primícias do cereal, com a melhor farinha, com o melhor, o princípio talvez eterno por trás, Deus espera o melhor de você e não faça qualquer coisa. Entenda a interpretação da palavra de Deus, da forma que Deus ansiou nos trazê-la. Que a lei mosaica possa abençoar a sua vida como as narrativas e a minha a cada dia. Muito obrigado por mais essa aula e nos vemos logo mais também para os próximos gênios literários. Valeu!